Capítulo 4. Preparar, apontar, fogo. Essas palavras transmitem uma imagem vívida que ajuda a ilustrar o círculo vicioso da ira, a progressão da ira ao pecado. Depois de ouvir preparar, apontar, fogo, é impossível não visualizar o que isso representa. Vemos alguém, talvez desprevenido ou relaxado, colocar-se de imediato em atenção e prontidão. A postura se torna firme e as mãos pairam sobre a arma de defesa. Em seguida, vemos a pessoa levantar a arma e buscar atentamente o alvo, fazendo ajustes precisos e observando mentalmente a distância e a posição da vítima. Com a mira ajustada, restam apenas a decisão de atirar e o ato simples de apertar o gatilho ou soltar a flecha. Por fim, há uma pausa e observamos a reação do alvo. Ao meu ver, essa sequência de palavras retrata com bastante precisão e clareza não apenas o ato de atirar, mas também a progressão da ira ao pecado, ou, mais exatamente, a progressão da ira à raiva e à fúria. Estado de prontidão. No livro de Neil Shark, Warren Make Anger You L, Faça da ira sua aliada, a ira é descrita como algo completamente natural, perfeitamente legítimo. É a ocorrência interior que nos prepara para lidar com experiências que causam mágoa, frustração e medo. E a ira é simplesmente um estado de prontidão física. Em seguida, ele explica: quando estamos irados, estamos preparados para agir. A ira, em sua forma mais autêntica, é a capacidade de agir ou a prontidão física para fazê-lo. Claro que não há nada de errado em estar de prontidão ou em ter a disposição e a capacidade de agir ou, no caso do exemplo, atirar. Ainda não houve dano algum. Estamos apenas nos preparando para o que pode acontecer. A arma não foi erguida. Temos apenas uma percepção mais intensa de que talvez isso se faça necessário. Preparar é quando a adrenalina começa a circular pelas correntes sanguíneas e leva sangue para os nossos músculos, os quais então se reteçam em resposta. Até mesmo nossa respiração se torna mais acelerada, com vista a suprir um possível aumento de demanda por ar, e o ritmo do nosso coração acelera. Entramos em estado de irritação estimulada. Aqueles que estão à nossa volta talvez não percebam que nossa prontidão se elevou. Não ouvem o sargento interior que grita a ordem preparar, embora ela tenha ressoado com todas as células do nosso sistema nervoso. Há um inimigo lá fora. Estejam atentos. Preparem-se para atacar ou ser atacados. Avaliamos nossa reação conforme a intensidade de nossos sentimentos. Quão aborrecidas estamos, quão racionais. Será que as emoções dominaram a razão? As forças emocionais e físicas da raiva nos colocaram em prontidão para algo e nós estamos preparados. Mas exatamente para quê? Devemos lutar ou fugir? De repente, ouvimos a segunda ordem: apontar. Percebemos que, ao obedecer à ordem, revelaremos nossa arma. Caso alguém ainda não tivesse certeza de que estávamos aborrecidos, agora isso se torna evidente. Levantamos a arma e apontamos para o alvo. Ajustamos a mira. Mas até onde iremos? Talvez se trate apenas de identificar quem nos ofendeu, tornando desnecessária qualquer outra ação. Estamos prontas para um confronto. Estamos armadas e somos potencialmente perigosas. Apontar não significa necessariamente tomar a decisão de atirar. Quer uma arma seja disparada ou não, uma vez que a apontamos para alguém, toda a dinâmica imediatamente do relacionamento muda. A ira continua a avançar na direção da fúria e, a essa altura, tomamos a decisão de atirar. Um elemento de desespero e medo foi introduzido nessa equação. É uma questão de destruir ou ser destruídas. Portanto, definimos a pessoa ou pessoas como alvo ou alvos, colocados na mira. Mas onde devemos acertar?
Queremos feri-la temporariamente ou talvez incapacitá-la a fim de que ande mancando para o resto da vida? Ou será necessário tirá-la completamente de cena? Nesse caso, temos de voltar a mira para um órgão vital, como o coração. Em nosso estado de agitação, é possível tomar essa decisão de modo seguro? Não temos opção. Somos impelidas pela percepção de urgência. Agora temos a certeza de que foi preciso acertar na cabeça ou no coração. Miramos com cuidado e exatidão e esperamos pelo sinal. Fogo. Apertamos o gatilho e sentimos o rebote da arma. Por um instante, fechamos os olhos para não ver a imagem que nos espera, mas logo os abrimos. Temos, bem diante de nós, uma devastação sangrenta. É algo muito mais real e horrível do que imaginávamos possível. Ficamos chocadas com a destruição e começamos a questionar a ordem do sargento instrutor, que agora se encontra estranhamente em silêncio. O que testemunhamos? Assistimos à reação natural de ira. Se intensificou até alcançar o perigoso estado final de fúria. Esse exemplo ilustra a linha divisória entre ira construtiva e fúria destrutiva. A ira corresponde à prontidão emocional e física. A raiva é quando pegamos a arma e a fúria quando tomamos a decisão incontida de usá-la com propósito de destruição. Armas de raiva. Com grande frequência, vivemos a situação de preparar, apontar fogo, sem que existam armas físicas envolvidas. Nossas armas são menos tangíveis e assumem a forma de palavras, pensamentos e ações. Talvez agora mesmo algumas de vocês tenham em mente imagens de uma ocasião em que dispararam uma arma desse tipo. É possível que outras se recordem de levantar os olhos e descobrir que estavam na mira de alguém. É importante considerarmos alguns exemplos detalhados e práticos de raiva e fúria, pois muitas vezes uma parte significativa daquilo que chamamos de ira, na verdade, consiste nos estágios progressivos da raiva e fúria. Lembre-se da história no primeiro capítulo, quando atirei o prato em John. Enquanto eu lavava a louça, minha tensão emocional foi me conduzindo ao estágio de prontidão da ira. Eu sabia que estava agitada e que estava tendo dificuldade para manter o autocontrole. Foi então que veio a última gota. Permiti que uma palavra ou frase de meu marido me empurrasse para além da ira até o âmbito da raiva. Identifiquei meu marido como alvo. A essa altura ainda poderia ter me refreado, mas escolhi deixar que a raiva e a fúria corressem soltas e liberei minhas emoções com força total ao atirar o prato. Agora vejamos um exemplo de preparar, apontar fogo nas Escrituras. É a famosa narrativa de Caim e de seu irmão Abel. Embora você conheça essa passagem, peço que a leia novamente como se fosse a primeira vez. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas da primeira cria do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Gênesis 4, verso 3 ao 5. Surge um problema. Deus aceitou com agrado tanto Abel como sua oferta, mas negou seu favor a Caim e sua oferta. Imagine as fortes emoções despertadas por essa situação. Caim tinha a expectativa de que seus esforços seriam recompensados pelo Deus Santo. Talvez ele até mesmo considerasse sua oferta melhor do que a de Abel. Afinal, Caim havia trabalhado por um longo tempo, enquanto Abel havia simplesmente abatido uma ovelha em um único dia. Caim ficou estarrecido com o que passou. Ele sabia que Deus era Deus e não queria reconhecer que ele próprio talvez tivesse feito algo de errado. A culpa deveria ser de Abel. De algum modo, Abel havia tirado a bênção da vida de Caim. Portanto, Caim ficou extremamente aborrecido e se viu em pleno estado de prontidão. Por quê? Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: "Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito?"
Mas se você fizer o mal, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, versos 5 ao 7. Deus fará a mesma pergunta para nós. Por quê? O que provocou emoções tão intensas naquele momento? Qual é verdadeiramente o problema? Deus estava ciente da ira de Caim e lhe fez uma pergunta importante. Por quê? Deus já sabia que Caim estava aborrecido, mas queria que Caim se conscientizasse desse fato. Se Caim tivesse se dado ao trabalho de responder a essa pergunta com sinceridade, a tragédia que se seguiu poderia ter sido evitada. No entanto, Caim não tratou em nenhum momento do verdadeiro motivo pelo qual ele estava aborrecido. É sempre mais fácil nos voltarmos contra as outras pessoas do que encarar a verdade. Então, diante do silêncio de Caim, Deus tomou a iniciativa e lhe disse a verdade, mostrando-lhe onde estava o verdadeiro problema. Então lembrou ao ofendido Caim: se você fizer o bem, não será aceito? Garantiu a Caim que a prática do bem teria aceitação e em seguida advertiu: mas, se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim se encontrava em estado de prontidão, estava irado e, embora ainda não houvesse colocado Abel em sua mira, cogitava fazê-lo. Deus sabia disso e o advertiu de modo incisivo, que Caim poderia escolher dominar seu pecado ou, em outras palavras, refrear a raiva crescente. Em vez de escolher esse caminho, Caim esperou uma oportunidade para se vingar. Mirou sua arma em Abel e se pôs a aguardar o momento oportuno. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Gênesis 4:8. Talvez Caim tenha pedido a ajuda de Abel ou o tenha convidado a ver o restante de sua colheita. Desde o início, porém, o objetivo de Caim era matar Abel. Ele não deu ouvidos à advertência de Deus, preferindo entregar-se ao pecado ao permitir que ele o conquistasse. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, não sou o responsável por meu irmão. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue de seu irmão está clamando. Gênesis 4, 9 ao 10. Caim sabia muito bem onde estava seu irmão. Estava morto e enterrado no campo, cercado pelos frutos da oferta que Deus havia rejeitado. É interessante observar que Caim sabia realizar um sacrifício, mas preferiu usar esse conhecimento contra o seu irmão, a oferecer um sacrifício como ato de obediência. Podemos supor que os dois irmãos houvessem aprendido com seu pai, Adão e Eva, sobre o sacrifício de um cordeiro sem defeito. No entanto, Caim permitiu que sua ira tomasse um rumo destrutivo e se transformasse em raiva e fúria. Se fizermos o que é certo, seremos aceitas, continuaremos a ter a capacidade de dominar o pecado. Embora a maioria de nós nunca tenha literalmente matado o irmão, muitas viram a destruição causada por palavras e ações descuidadas, calúnias e fofocas premeditadas. Para que possamos lidar de forma devida com a raiva, precisamos sempre responder com sinceridade a pergunta que Deus fez a Caim: por que você está furioso? Pai Celestial, eu me dirijo ao Senhor envolta na justiça de Jesus. Desejo a verdade em meu íntimo. Peço que o Senhor abra os olhos do meu coração para que eu perceba quando a ira estiver presente. Sonda o meu coração. Revela a mim a cada dia as ocasiões em que reajo com raiva, a fim de que eu possa investigar os motivos.